Ah, Senhor, nos enche de Ti, Senhor, nos enche da Tua presença, Deus. Nos enche da Tua graça, Senhor, porque somente cheios de Ti nós podemos Te agradar. Nós podemos fazer algo de útil para o Teu reino. Nós podemos ter algo que se aproveita. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos as nossas vidas, o nosso coração e esta manhã a Ti. Toma o controle, Senhor, de tudo que irá acontecer, cada palavra que for dita, cada palavra que for acolhida no coração, a percepção, o raciocínio, tudo, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. Conduz esta manhã, para que nós sejamos edificados e transformados para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, vocês podem se sentar. Pode projetar aí para mim? Deu certo, não? Os resquícios de ontem. Bom, enquanto o pessoal está colocando, eu vou falando, eu não sei se vocês todos estavam aqui semana passada, mas esse mês começamos uma série de mensagens sobre lei e graça. Semana passada, ministramos aqui, o tema da semana passada foi a lei antes de Moisés, a gente mostrando que a lei moral de Deus, os princípios, as instruções existiram desde que Deus criou o homem. Ele cria o homem e já coloca um limite, já coloca uma regra, que foi o quê? Falou para ele dominar, falou para ele cultivar o jardim e falou a respeito das duas árvores que existiam no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não comessem, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Uma instrução e uma consequência da quebra dessa instrução. E aí a gente foi vendo Noé, foi vendo Abraão, foi vendo dali várias instruções de Deus que se colocaram muito antes de Moisés. O tema de hoje, ainda não foi, né? A gente tinha planejado e divulgado sobre a graça de Deus na lei de Moisés. Eu vou até dar uma introdução para a gente começar a falar sobre isso, só que eu vou entrar no tema da semana que vem, que é a lei na nova aliança. Por quê? Senhor Tiago pegou uma virose lá, alguma coisa, e ele não para de tossir. Então, não tinha condição nenhuma dele vir dar aula hoje. E a gente começou a preparar o material para eu ministrar, só que a gente achou que ficaria mais adequado fazer assim, e eu adiantar a terceira aula, tá bom? Mas não vai ter muito efeito de diferença, não. Então, orem pelo Tiago, para ele se recuperar. Está ele e o Davizinho lá, é uma sinfonia. O Tiago tosse aqui, o Davi tosse de lá. E foi assim, só testemunhando, né? Eu, de madrugada que a gente começou a trabalhar nessas coisas, e a gente não conseguia fazer nada, porque o Tiago tossindo muito, o Davi não parou de tossir um segundo, e o Tiago tendo calafrio. Aí eu falei, não, para tudo. Aí fui orar, eu falei, Deus, a gente é completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Não tem como a gente conseguir sozinho fazer. Então, agora eu coloco, submeto, orei pelo Davi, orei pelo Tiago. O Davi parou de tossir instantaneamente, não tossiu mais. E o Tiago levantou e tudo. Daqui a pouco, quando ele sentou na cama, ele começou a suar. A febre, né, indo embora. Ele pingava assim. Aí eu falei, você tomou alguma coisa? Ele, não. Eu falei, então foi a oração. Então, a gente tem que parar, né? Às vezes tudo, às vezes vai dando um desespero, não vou dar conta, o que eu vou fazer? Vai atrás de remédio. Antes de ir atrás de remédio, antes de entrar em desespero, coloca diante de Deus, é o nosso primeiro recurso. E tem resposta. Amém? Vai conseguir aí? Subiu para o dive? Subiu, né? Tá. Então, hoje a gente começa o nosso segundo tema, que é o terceiro tema, que é a lei na nova aliança. Como é que no Novo Testamento, a partir de Jesus, como é que ele foi reprisando a lei? Pronto, passou ali. Opa, está meio sensível. Pronto. Então, só colocando a nossa rota. Semana passada, a lei antes de Moisés. Hoje eu vou começar a dar uma introdução da graça na lei, na época da lei, e vamos falar sobre a lei na nova aliança. Então, começando com esse versículo aqui de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, é até difícil a gente selecionar
o versículo, né, os versículos que falam da graça de Deus na antiga aliança. O tempo todo a gente vai estar falando aqui sobre a imutabilidade de Deus. Falamos disso semana passada, vamos falar sempre, porque nós costumamos olhar como coisas divergentes. A lei de um lado, a graça de outro lado. O Antigo Testamento de um lado, o Novo Testamento de outro. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E o que a gente precisa entender é que Deus não muda. Ele é o mesmo. E a misericórdia dele existia sim na lei. A forma como a graça de Deus se manifestava estava encoberta, estava restrita no Antigo Testamento. Ela só foi plenamente revelada em Jesus. Então, por isso que às vezes parece que, nossa, o Deus do Antigo Testamento mandava matar, mandava destruir, mandava exterminar, e o do Novo manda amar. Mas quando a gente olha para todas essas coisas, a gente tem que olhar, colocar um óculos. E o óculos é Jesus, através de Jesus. Vocês vão ver que a gente está na leitura dos 100 dias. Eu não sei quantos aqui estão participando, quem não está, ainda dá tempo. Daqui a pouco a gente chega na metade. Essa semana já vai para 40 dias, né? Quando você tem essa perspectiva da nova aliança, você consegue ver o Antigo Testamento de uma forma completamente diferente. Você olha para um sacrifício, aí tem lá o sacrifício do bode expiatório. Tem que colocar a mão sobre o bode, sacrifica, solta um, mata outro. E aí você fala assim, meu Deus, olha só, esse bode está no meu lugar. Ele está sendo morto por causa do meu pecado. E ele é lançado para longe. Aí você fala assim, uau, Jesus foi esse bode. Jesus foi esse cordeiro. E você vai vendo a perspectiva da graça de Deus, mesmo antes dela ser plena. Em Malaquias fala o seguinte, de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha a graça de Deus se revelando. Aqueles que desobedecessem à lei deveriam estar mortos, deveriam ser afastados de Deus. Mas porque Deus não muda, porque Ele é bom, esse povo não foi destruído. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviavam dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A gente lê isso aqui, parece que até é um texto do Novo Testamento, mas não, é a revelação de quem Deus era, mesmo na antiga aliança. Então, a gente falando aqui da imutabilidade de Deus. Deus não muda, Deus é bom. Às vezes a forma como a gente vê a revelação dele é diferente, mas a bondade dele está sempre ali por trás de tudo. Algumas pessoas olham para o Antigo, nem leem o Antigo Testamento, falam, não é para mim. Isso aqui já não vale mais. Mas o Antigo Testamento ele é muito fundamental para a gente entender o caráter de Deus, que Deus é santo, que Deus tem que ser tratado de uma maneira respeitosa, com temor. Mostra qual é a vontade dele para as pessoas, sendo ali revelada através do povo de Israel, mas que o tempo todo a gente vê no Antigo Testamento sendo colocado, que era para todas as nações da terra. Quando Deus chama Abraão, ele já coloca essa promessa no chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler aqui, Gênesis 12. Abre a Bíblia que hoje a gente vai ler um tanto. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Chamado. Agora a promessa. Farei de ti um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uma promessa que foi designada para os descendentes de Abraão, mas que desde esse chamado, ela já estava prometida para que todas as nações da terra fossem alcançadas. Então, para a gente começar o tema de hoje, né, fez essa introdução, esse espelho da graça na lei, que Deus sempre foi o mesmo, e a gente vai começar a ver como Jesus espelhou essa lei agora na nova aliança. E ali no Sermão da Montanha, a gente vai vendo Jesus reprisando toda a lei, mas agora dentro da perspectiva que não é diferente, mas que é original e que as pessoas não podiam alcançar. O que Deus queria dizer quando Ele mandou o povo não matar? O que Deus queria dizer para o povo quando Ele disse não adulterarás? Porque as pessoas se apegaram à letra da lei seca
e não entenderam o coração da lei, o princípio da lei. E Jesus vem revelando essas coisas. Então, a gente vai falar, o Sermão da Montanha, eu não sei se vocês lembram, semana passada o Tiago passou de estudo, Mateus 5, 6 e 7, né? O Sermão da Montanha são esses 3 capítulos, mas hoje a gente vai falar do 5, do 17 até o 48, que é quando ele vai entrando dentro do texto da lei, bem citando. Deixa eu beber um pouco de água. Então, Jesus veio tirar esse véu que estava na lei. Pronto. Ele veio descortinar aquilo que a lei queria mostrar, mas estava encoberto. Ele veio mostrar que a transformação ela não consegue ser feita pelo homem, pela força de vontade dele, pela determinação dele, só por meio do Espírito de Deus, da graça de Deus. Só a graça de Deus que faz com que a gente consiga obedecer os preceitos da lei, sem ter que seguir um livro de regras, mas que esse Espírito dentro de nós faz com que nós naturalmente sigamos esse caminho. Lá em Mateus, pode abrir aí sua Bíblia, em Mateus 5, quem tiver com o celular, com a Bíblia, fica aí aberto que a gente vai andar em todos esses versículos. Começando do 17, Jesus vai começar a falar mais a respeito da lei. Ele fala assim, não pensem que eu vim para abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. E às vezes a gente tem muita dúvida lendo esse texto, que parece que Jesus veio para cancelar todas aquelas regras. Mas, na verdade, todas aquelas regras, todas aquelas exigências, elas são plenamente satisfeitas em Jesus. Tudo que a lei passou, ela estava apontando para Jesus. Tudo que os profetas profetizaram apontava para Jesus. Algumas coisas foram cumpridas plenamente em Jesus, outras ainda vão se cumprir. Quem estava aqui no primeiro módulo, que era de escatologia? A gente aprendeu que o estudo da escatologia ele vai falar de 3 coisas. O já é, o ainda não e o já foi. Então, nas profecias desses profetas, algumas coisas já aconteceram, algumas coisas estão acontecendo e algumas coisas vão se cumprir plenamente com a volta de Jesus. Então, quando Jesus fala de lei e profetas, a lei, a gente entende como a Torá, mas para o judeu, Torá tem um sentido mais amplo, às vezes tem um sentido de instruções que não estão necessariamente no Pentateuco, mas nós entendemos e olhamos para a lei como Pentateuco, e para os profetas, como aqueles profetas maiores e menores. Aqui tem a visualização de como foi dividido o cânon do Antigo Testamento. Então, ali a gente tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, por isso Penta, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Nesse meio tempo aí tem os livros históricos, Josué, Juízes e Ruth, antes de serem estabelecidos os reis. 1 Samuel até 2 Crônicas é a história dos reis. Esdras, Neemias e Esté é a história do povo no tempo do exílio. Depois vem os livros poéticos, e ali embaixo a gente vai ver os profetas maiores e profetas menores. Por que maiores e menores? Porque uns eram mais importantes, outros menos? Não. Porque uns são livros grandes e outros são livros pequenos. Às vezes, deixa eu ver, Lamentações aqui está em profetas maiores, mesmo sendo um livro pequeno. Tem gente que coloca eles em profetas menores. Mas por que esse entendimento? Porque Lamentações é um livro de Jeremias. Então, a gente encara Lamentações como a continuação desse livro. Tá bom? Então, sempre que eu ouvir falar profetas maiores e menores, não está falando da importância deles, mas da quantidade de textos que foram escritos. Então, a gente vê que em Jesus, ele cumpriu todas essas exigências que a lei tinha. Por isso que nós não estamos mais debaixo dessas exigências. Quando nós estamos em Jesus, nós cumprimos a lei, porque ele cumpriu toda a lei. E aí, continuando aqui no texto, ele fala o seguinte, ó. Todo aquele que desobedecer, pois eu lhes digo, versículo 20, que vai falando da imutabilidade de Deus, a imutabilidade da palavra. Então, então Jesus está falando isso porque a lei permanece? Não, porque nele nós permanecemos debaixo dessas, nós cumprimos essas exigências.
Versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não foi muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino. A justiça desses religiosos, ela consistia nessa observância e obediência irrestrita à letra seca. Não importava como estava o seu coração. Eu, uma época, participei de um grupo de historiadores e estudiosos da Bíblia, e lá tinha um rapaz judeu, ele estava estudando para ser rabino. E foi muito interessante, assim, ele não crê em Jesus, ele não crê em nada do Novo Testamento, mas foi muito interessante ver como é que é a perspectiva. E uma vez eu perguntei para ele sobre como é que ele entendia os textos de Mateus 6, né, que fala de oferta, de esmola e tudo. Ele falou assim, olha, nós somos obrigados a ajudar o pobre, nós somos obrigados a ajudar as viúvas e os órfãos, mas não importa se eu quero fazer isso ou não. Se eu fizer, está tudo bem. Então, se eu estou andando na rua, tem um mendigo lá pedindo dinheiro, eu tenho que ajudar ele. Eu posso xingar ele, posso falar e chamar ele de inútil, de imprestável, de que raiva que você está aí, porque eu tenho que dar o meu dinheiro para você. Mas se eu der, eu satisfiz o preceito. E o meu coração não precisa estar vinculado àquilo. Então, Jesus fala assim, se a justiça de vocês não exceder a deles, exceder como? Não é só o que você faz, é como você está. Deus está preocupado com o seu coração. E a gente consegue enxergar isso não só na Nova Aliança, na Antiga Aliança também isso está explícito. Lá em Isaías 58, quando vai falar sobre o propósito do jejum, o jejum verdadeiro, ele fala assim, vocês ficam sem comer, mas o jejum de vocês acaba em gritaria, acaba em confusão. Vocês acham que é esse sacrifício que eu desejo? Vocês acham que eu me agrado mais nisso? Ou que vocês vão lá, desatem as cordas dos que estão presos, atendam o órfão e a viúva? Então, Deus revelava o coração dele, a vontade dele de que o coração do homem estivesse nele muito mais do que só a obediência a regras. Então, Jesus agora, no seu discurso, ele vai citando textos da lei e mostrando a verdade, o significado real desses textos, o significado real dessas regras. E começa falando de... Passar esse versículo aqui antes para vocês. Falando dessa vinculação do nosso coração com as nossas atitudes. Se a gente pode fazer muita coisa, mas se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, é inútil. A gente vê Jesus falando assim, naquele dia muitos virão, Senhor, Senhor, em seu nome profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, e Jesus vai falar, aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Não é só o que você faz, Deus quer o seu coração. Lá em 2 Coríntios vai falar sobre isso, dizendo assim, ó, vocês demonstram que são uma carta viva de Cristo, resultado do nosso ministério, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, não é o que eu faço que me faz merecedor de alguma coisa. Tudo que eu faço de bom, eu faço por causa da presença de Deus na minha vida. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito que dá a vida, o Espírito que vivifica. Então, Deus quer o seu coração. O padrão religioso, ele vai te falar, não toque, não coma, não beba, vai te colocar uma cartilha de como se comportar. A presença, a graça de Deus na sua vida vai fazer com que você não toque, não coma, não beba, não porque alguém está te mandando, mas porque você reproduz isso, é natural. Aquilo que você faz é consequência, porque agora você está transformado de dentro para fora. Quando é de fora para dentro, a gente faz por algum tempo, depois para, porque não é real, não é quem a gente é. Mas quando é uma transformação que começa no nosso espírito, aí sim a gente vive algo consistente. Então vai começar falando no 21 assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Quando você se ira contra uma pessoa, você já matou ela no seu coração.
A gente aprendeu aqui que morte fala de separação. Quando você rompe vínculos com alguém, para você aquela pessoa morreu. E isso não diz respeito a, mas Deus não tem nada a ver com isso, eu só não quero mais relacionamento. Deus tem a ver com isso, você está sendo um homicida. Vamos ler lá, 1 João 3,15. Fala o seguinte, ó. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O tempo todo a gente fica olhando, a lei era muito difícil, ainda bem que a gente está no tempo da graça. O tempo todo Jesus vai mostrar que a lei ela é simplista e que esse novo tempo da graça exige muito mais de nós. Quando você cultiva esse ódio no seu coração, você está cometendo um assassinato. Uma morte, você está matando alguém, porque a gente não vive mais só nesse padrão natural, do que é feito naturalmente. Existe algo espiritual, e esse espiritual interfere na nossa vida. E uma coisa que a gente precisa entender, gente, o seu relacionamento com as pessoas sempre vai interferir no seu relacionamento com Deus. Não tem como você não ter um bom relacionamento com as pessoas e achar que a sua vida diante de Deus vai estar ok. Não vai. Sempre vai interferir. Se você não tem um bom relacionamento com seu pai, se você não tem um lugar de conciliação, porque a gente entende que na nossa história algumas coisas a gente não escolhe, mas uma hora a gente tem uma posição, uma hora a gente pode reparar as coisas. E se você não tem esse bom relacionamento, não tem como. Isso vai refletir no seu relacionamento com Deus, com a sua mãe, com seus irmãos, com as pessoas do seu convívio. Não tem como. Então, é ilusão achar que você pode ter, e João vai falar a respeito disso, né? Você não pode falar que você ama a Deus, que você não vê, se o seu irmão que você está vendo, você não ama. Esses dias a gente estava conversando sobre educação de filhos, falando desse novo modelo aí, né, de educação respeitosa, que é muito extremo, né, em alguns pontos, e que ensina, às vezes, você tratar a criança como igual, como se ela não precisasse de limites, como se ela não precisasse de orientações, como se fosse um mini adulto, né? A gente está brincando que daqui a pouco não vai ter nem pai nem mãe, vai ser tutor de criança. Igual é dos bichinhos, porque tudo está sendo restrito. E se você não ensina uma criança a obedecer, a se submeter, você não ensina sobre a autoridade para essa criança, quando ela crescer, como é que ela vai reconhecer a autoridade de Deus? Como é que ela vai reconhecer que ela tem que se submeter mesmo quando ela não concorda? Ah, não, a criança não pode ser contrariada, ela tem que entender. Se ela não entender, você não pode exigir. Imagina se a gente fosse assim com Deus. Deus sabe muito mais do que a gente. Então, se a gente se comporta dessa forma, a gente sai dos caminhos do alinhamento que Ele tem. Então, muito cuidado com algumas filosofias que parecem muito lindas, mas que a gente tem que olhar ali por trás quais as consequências que elas trazem. Então, nosso relacionamento com as pessoas sempre vai interferir no nosso relacionamento com Deus. Aprenda a separar a pessoa da situação. Acontecem, sim, situações que vão te deixar irado, indignado, querendo, né, sumir, mas você precisa separar o que aconteceu do que é a pessoa. A situação pode te desagradar, você pode ficar com raiva da situação, do que aconteceu, mas as pessoas, elas são para serem amadas, pessoas devem ser amadas. Então, assim, quem é casado aqui sabe que às vezes você fica indignado com algumas coisas que acontecem, acha um absurdo. Mas o meu amor pelo meu esposo não muda. Fica ali, ó, intocável, mesmo que eu esteja muito chateada com alguma situação que tenha acontecido por meio dele. E assim a gente deve espelhar as nossas relações com as pessoas. Eu não posso odiar uma pessoa, eu não posso querer que a pessoa morra. Eu não posso querer nunca mais olhar na cara dela porque ela cometeu uma coisa ou algumas coisas que você não gostou, que te contrariaram. Então, aprenda a separar a situação da pessoa. E assim, essas coisas que eu estou falando aqui, gente, são chaves que parecem simples, mas que ajudam demais nas nossas relações. Então, eu não estou com raiva dessa pessoa, eu estou com raiva do que aconteceu. E o que aconteceu vai passar, o que acontecer pode ser resolvido, mas quem ela é tem que permanecer intocável. E quem ela é? Um filho de Deus. Quem ela é? Uma pessoa que Deus ordenou que eu amasse. Então, aprenda a separar a pessoa da situação. Jesus fala o seguinte, que
Maldito, né, aquele que disser. Também qualquer que disser seu irmão raca, será levado ao tribunal. Raca significa tolo. É uma expressão de desprezo. Quando você não está nem aí para a pessoa, quando você fala assim, fulano nem é um lixo, nem para lixo serve. Parece que eu estou falando algo forte, mas não é nada muito distante do que a gente convive, não, e do que a gente faz também. Então, quando você fala de alguém assim, quando você se comporta com alguém nessa forma, nessa visão, isso, diante de Deus, é passível de condenação. Será levado ao tribunal. Então, o que a gente tira de tudo isso? Não trate ninguém com desprezo. Toda pessoa, ela, de alguma forma, resplandece a presença de Deus. Pode ser crente, incrédulo, assassino, justo, quem quer que seja. Ele tem a imagem de Deus nele, e essa pessoa precisa ser amada, por mais que ela esteja num caminho ou fazendo coisas que são detestáveis, que são reprováveis. Mas ninguém, pessoa nenhuma, pode ser tratada com desprezo. Jesus continua falando sobre a oferta. E fala o seguinte, portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, sublinhe aí na sua Bíblia que seu irmão tem algo contra você. Não é só o que você tem contra alguém, a mágoa que você tem a respeito de alguém que errou contra você, mas também em relação às pessoas que têm algo contra você, que você fez alguma coisa que afetou aquela pessoa. E às vezes você não tem nada a ver, às vezes você nem falhou. Mas Jesus nos responsabiliza não só por aquilo que nós fazemos, mas pela forma como aquilo que nós fazemos afeta as pessoas ao nosso redor. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você escuta. Quem já ouviu isso? Tá bom. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você escuta. Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão. Já falamos, né? A gente quer sair desse lugar. Cada um é responsável por si, não. Eu sou responsável por mim e por como eu afeto as pessoas que estão ao meu redor. Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali a oferta e vai se resolver. E de forma alguma, Jesus está falando para que nós deixemos de ofertar, para que nós deixemos de fazer aquilo que nós temos que fazer. Mas Ele está falando que a gente tem que resolver as pendências da nossa vida. Não dá para a gente continuar vivendo uma vida com Deus, achando que está tudo certo, sendo que está tudo bagunçado. Tem que resolver. Então, algumas pessoas, não posso ofertar porque estou com problema. Não é para não fazer, é para resolver tudo. É igual a ceia. Hoje é dia de ceia, amém? Já vi muita gente deixar de ceiar porque está em pecado. Não, eu estou em pecado, não posso ceiar, porque a Bíblia fala que o homem tem que se examinar a si mesmo. Mas continua lendo, fala, examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Você acha que Deus quer que você continue ali com o seu pecado e deixe de participar da comunhão? De forma alguma. É para você se resolver. Então, avalia, tem alguma coisa errada? Muda a rota, se arrepende e tome a ceia. Tem alguém, alguma coisa contra você? Vai lá, resolve as pendências. E aí sim, oferte. Deus está mais preocupado com quem você é, em como está o seu coração, do que com as coisas que você tem para oferecer. Quando nós nos preocupamos só com as coisas físicas, e às vezes a gente substitui, né, as nossas entregas pelos os nossos consertos pelas nossas entregas. A gente deixa de se consertar, mas a gente acha que porque está fazendo muito, aquilo substitui. Não substitui. Deus quer o seu coração. O seu coração precisa estar em primeiro lugar, alinhado. E fala, né, se você estiver levando com um adversário, levando alguma causa para o juiz, se apresse para resolver no caminho. Antes de você chegar ao tribunal, sabe ali a audiência de conciliação? Aproveita a audiência de conciliação, faz antes, porque quando chegar diante do juiz, talvez você que esteja em perigo. Porque na sua cabeça você tem a razão. Na sua cabeça você está no lugar certo e é a pessoa que falhou. Mas o juiz, o verdadeiro juiz, ele conhece tudo. Ele conhece com a intenção do seu coração, que às vezes nem você sabe. Às vezes você estava cheio de orgulho e de vaidade, e você acha que não. Mas ele sabe. Às vezes você acha que a pessoa estava mal intencionada, era ruim, mas ele sabe a história e o coração daquela pessoa. Então, é melhor você se reconciliar com essa pessoa do que você ser levado ao tribunal, e aí sim o justo juiz julgar, e talvez você saia em prejuízo. Então,
Não deixe para depois, se reconcilie hoje ainda. Depois Jesus vai falar sobre o adultério. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério no seu coração. O adultério, ele é a consumação do pecado. É quando o pecado ali se concretiza. Mas ele começa muito antes. Ninguém está andando, tropeça e cai no colo de outra pessoa que não é o seu cônjuge. Isso vai sendo cultivado, isso vai sendo acolhido no seu coração. E é nesse momento que o pecado começa. Vamos abrir lá em Tiago 1. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, vai falar sobre isso. Era uma dificuldade que eu tinha, que Tiago falava assim, que ninguém diga que é tentado por Deus, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Eu falava, poxa, mas Jesus foi tentado, Jesus tinha cobiça, e logo depois o texto mesmo se explica. Fala assim, ó. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. É lógico que a consequência de você desejar alguma coisa ruim é menor do que a consequência de que você consumar isso. Mas isso não diz que não é pecado. Aqui está falando que quando você concebe o pecado, quando você está ali tentado, seu coração se aflora e você concebe esse pecado, ali já começou o erro. E é ali que você tem que parar, é ali que você tem que observar. Mas a gente quer sempre ir para a beira do abismo. Ah, ainda não caí, ainda não caí. Estou lembrando do pastor, que chega aqui pertinho e a mulher fica desesperada, né? Ainda não caí, ainda não caí. Enquanto eu estou aqui, eu não caí. Agora até eu estou com medo. Enquanto eu estou aqui, eu não caí. Mas, poxa, eu estou pertinho do abismo. Dá um passo para trás. Não fica na beirada. Porque no momento em que eu estou cogitando o pecado, eu já estou pecando. E o adultério é isso. O ato é a consumação, e eles só se atentavam ao ato. Se eu não fiz, então não tem nada de errado. Mas se o seu coração já fez, se você deu luz àquilo no seu coração, você já pecou. E diante de Deus, ainda conta. E Jesus fala assim, ó, se sua mão direita te faz pecar, corta ela e lança fora. É melhor você entrar no reino com apenas uma mão do que ir para o inferno com as duas. Às vezes, abandonar uma prática errada vai doer tanto quanto você arrancar um membro seu. Não é uma forma literal que Jesus está colocando, mas ele está fazendo um paralelo. Às vezes vai doer como se você arrancasse a sua mão. Como se você estivesse arrancando o seu próprio olho. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena você continuar persistindo nisso, por mais que doa. Então, se você não consegue resistir a algo, para muito antes, dá um passo para trás. Você tem problema com coisas que você assiste, com coisas que você vê no telefone. Para antes. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas você sabe que isso aqui vai te conduzir para um erro, então para antes. Você tem problema com pessoas, com coisas que você enxerga, com coisas com dinheiro. Tem gente que tem um fraco caráter para lidar com dinheiro. Não consegue. Então, não vai trabalhar num lugar em que você tem que mexer com isso, que vai ser uma tentação maior para você. Dá um passo para trás, até que aquilo esteja estabelecido, curado. E, às vezes, algumas pessoas vão ter um nível que elas não vão poder lidar com aquilo. A gente tem alguns testemunhos, a Igreja Batista Lagoinha faz muitos evangelismos em zonas de prostituição, lá em Belo Horizonte. E juntaram um grupo, foram evangelizar, e um rapaz falou que ele não poderia ir. Como não? Você é crente, não sei o quê. Ele falou, não, eu não posso ir. Porque no meu passado eu tinha uma fraqueza com isso, então eu não vou. Não, mas agora eu sou uma nova criatura, não sei o quê. Ele falou assim, eu não vou me sujeitar a isso, porque eu sei os meus limites. A gente vê José. José foge da mulher de Potifar, sai correndo. Por quê? Não vou pecar, eu ainda não pequei, estou aqui, tá tudo. Uma hora vai cair. Então, não teste os seus limites, se afaste de tudo aquilo que te faz pecar. Abra mão dessas coisas. Às vezes, o que você vai abrir mão, em si mesmo, não é o pecado, mas vai te conduzir a ele. Então, fica longe disso. Depois, Jesus vai falar sobre o divórcio.
aqui, ó, capítulo 5, versículo 31. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. A gente vai ver outros textos que Jesus reprisa essa questão do divórcio. E o que estava acontecendo? Esse grupo de fariseus religiosos da época, eles começaram a abrir o leque de uma forma absurda para legitimar o divórcio. Então, existia um grupo que, inclusive, se a mulher queimasse a comida, ou se a comida não estivesse agradável ao paladar dele, isso era motivo razoável para se divorciar daquela mulher. Por isso que eles chegam para Jesus, em outro texto, e falam o seguinte: Senhor, é lícito se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Porque eles já estavam colocando dessa forma. E não era porque eles queriam uma razão de estabelecer ali uma justiça, porque alguém estava fora de um padrão, mas é porque eles queriam, externava a maldade do coração deles. Os maus desejos deles estavam se externando. E o que eles tentavam fazer? Se apoiar debaixo da lei, para que essa maldade tivesse uma aprovação, uma justificativa. Então, Jesus coloca a aliança acima do problema. Tem a carta de divórcio? Tem. Mas a aliança que você firmou com essa pessoa diante de Deus está acima dos problemas. Por que permitiu? Por causa da dureza do seu coração, mas não foi assim desde o princípio. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é a restauração. Deus é um Deus de aliança, um Deus de alianças eternas. E o lugar, gente, onde essa aliança ela é mais espelhada é o casamento. Não é à toa que nós somos chamados, a igreja é chamada de noiva e Jesus o noivo. Não é à toa que o dia que nós nos uniremos a Jesus completamente é considerado como bodas, como um casamento. O casamento, o seu casamento, tem que espelhar a relação de Deus com a sua igreja. Por isso que o rompimento de aliança é algo tão grave diante de Deus. Às vezes as coisas vão se tornando comuns, mas nós não podemos pegar o que é comum e considerar normal. Nós somos diferentes, amém? Amém? Depois Jesus vai falar dos juramentos. E ele fala o seguinte: vocês ouviram que foi dito, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante de Deus. Lá em Levítico vai falar a respeito disso, né? Se você fizer um voto ao Senhor, cumpra. Deuteronômio também fala, Eclesiastes também vai falar. E o que estava acontecendo? Eles estavam se apoiando debaixo de níveis de juramento para ter a resposta, né, de comprometimento com aquilo que era dito. Então, se eu jurar por essa cadeira, eu tenho que cumprir uns 30% do que eu digo. Se eu jurar pelo meu filho, aí já começa a ficar um pouco mais sério, eu já tenho que cumprir aquilo que eu falei. E eles iam nivelando a verdade por esses níveis, por esses juramentos. E o que Jesus fala? Não tem que ser assim. Não jure por nada. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Quem é honesto não precisa ficar nivelando. Quando é criança, eu acho que até adulto faz isso, né? Juro pela minha mãe. Não, pela minha mãe eu não posso jurar. Juro por Deus. Você jura? É verdade? Jura por Deus? Aí a pessoa fala, aí é sério, né? Não é porque aí é sério. Tudo que a gente fala é sério. Tudo que a gente fala tem que ser a verdade. O nosso sim tem que ser sim. E o nosso não tem que ser não. O que passa disso é do maligno. O que passa disso é mentira. O diabo é o pai da mentira. Olha só o que Jesus fala. Ele vai falar no final, né? Quando a gente ama os nossos inimigos, nós somos filhos de Deus. Porque Deus faz isso. Quando a gente mente, a gente está se tornando ali um filho do diabo. A gente está reproduzindo o que o diabo faz. O que o diabo é. A mentira é algo muito sério. E não existe, gente, mentira branca, mentira preta. Mentira boa, mentira ruim. Não existe. Mentira é mentira. As nossas palavras têm que ser sinceras. E aqui, muito cuidado, porque às vezes a gente não mente, mas a gente engana. Falando a verdade, a gente engana as pessoas. A gente fala uma parte da verdade. A gente fala de uma forma que a pessoa vai entender. E aí você quer se esconder debaixo de, não, mas eu não menti. Não, mas o que eu falei não foi isso, foi o que ela entendeu. Mas se você conduziu a pessoa a acreditar naquilo, você é responsável? Sim.
Então, a verdade, ser sincero, andar sem máscaras, é aquilo que Deus espera de nós. Então, seja sincero naquilo que você diz. Depois, Jesus vai falar a respeito da vingança. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Essa parte aqui era a parte que eu tinha dificuldade de entender. Porque até aqui, parece que Jesus está falando que a lei vem até aqui, e aí, nesse tempo agora da graça, da nova aliança, a gente tem que fazer um pouco mais. E quando falava olho por olho, dente por dente, eu entendia que a lei estava exigindo um padrão acima, e agora a gente tinha que maneirar. Mas, na verdade, quando se fala de olho por olho, dente por dente, está falando de uma proporcionalidade. Quando a pessoa fazia alguma coisa, ela tinha que ser ali, pagar o dano na medida da ofensa. Então, se o que perdeu foi um olho, a paga é um olho, você não pode exigir a cabeça. Se o que ofendeu foi um dente, você tem que pagar um dente, você não tem que pagar 5 dentes. Então, isso até deu base para uma lei, um princípio, né, do direito que existe. Tem algum advogado aqui? Que fala da lei de Talião. A lei de Talião está falando o seguinte, da proporcionalidade. Você não pode ultrapassar aquilo que foi o dano. Então, o propósito da lei era trazer correção àquele erro, correção àquele comportamento, e não vingança. Por que justiça é diferente de vingança? A justiça, eu quero que o padrão seja igual, eu quero que uma coisa que está em desequilíbrio entre em equilíbrio. A vingança, não. A vingança, eu quero que aconteça com a pessoa muito pior do que aquilo que ela fez comigo. Se a pessoa pisou no meu pé, pisar no pé dela de volta não vai saciar o meu desejo de vingança. Tem que ser muito pior. E a gente vê isso, né? Às vezes fazem alguma coisa com a gente, a ferida na gente é muito pior, e a gente quer que a paga seja muito maior. Então, não é que a pessoa quer justiça, a pessoa tem o desejo de vingança. E essa devolutiva, né? Pegou um olho seu, você tem que devolver um olho. Roubou um boi seu que morreu por causa da outra pessoa, ele tem que te ressarcir um boi. Era um direito que a pessoa tinha. E aí Jesus vem falar assim, abre mão do seu direito e confia na justiça que vem de Deus. Abre mão daquilo que você tem como devolver e deixa que Deus faça isso por você. Se alguém te ferir uma face, qual é o seu direito no olho por olho, dente por dente? Pode falar, gente. Dá outro tapa na cara dele. E o que Jesus fala? Ao invés de você dar outro tapa na cara da pessoa, oferece o outro lado. Se alguém vier e quiser te roubar a sua túnica, dá a capa também. O que você tem direito? De ter a túnica de volta. Mas o que Jesus pede a nós? Entrega. Confia na justiça que vem de Deus. Gente, abrir mão dos nossos direitos e confiar na justiça que vem de Deus é um passo de fé. Você entender, Deus está vendo, Deus é mais justo do que eu, e eu vou entregar e confiar nele. Jesus nos ensina a oferecer perdão e confiar na justiça que vem de Deus. O que Deus espera de nós. Pronto. O que Deus espera de nós é um coração doador e perdoador. Logo aqui abaixo, Jesus vai falar assim que se alguém lhe forçar caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê o que te pede e não volte as costas àquele que deseja algo emprestado, seja generoso. O que é essa história da milha? A gente lembra aqui que o povo de Israel estava debaixo do domínio de Roma. Então, por mais que eles tivessem uma autonomia, eles não eram escravos, mas eles estavam sujeitos a todos aqueles ordenamentos e exigências do governo de Roma. E tinha uma lei que dava direito a um soldado romano obrigar um judeu a andar até 1 milha. 1 milha é mais ou menos 1,5 km. Então, o soldado podia exigir que aquele judeu fosse para carregar alguma coisa, fosse para levar. Ele tinha esse direito de até 1 milha, podia exigir que aquele judeu caminhasse. E isso era um sinal de humilhação muito grande para o judeu. Vocês lembram do Simão Cirineu, né? O que ajudou Jesus a carregar a cruz? É isso. Ele estava no caminho, ele estava voltando do campo,
Mas um soldado manda ele parar e ajudar Jesus a carregar a cruz, porque eles tinham essa prerrogativa de fazer andar até 1 milha. E Jesus fala o seguinte: te obrigou a andar 1 milha? Anda 2. Fala assim, não vou andar só 1, não. Eu vou andar 2. Pega aquilo que você está sendo obrigado a fazer e transforma isso em serviço. Assim, ó, vou fazer, mas não vou fazer porque eu tenho que fazer, não. Vou fazer porque eu quero. E vou fazer ainda mais. Vê como Jesus vai transformando, fazendo com que a essência da bondade de Deus seja revelada através da lei. E por último, que nós vamos falar aqui hoje, é sobre o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: cada um ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não tem isso escrito na lei, mas os religiosos acrescentaram essa parte. A lei fala, ame o seu próximo, ponto. Bom, se eu tenho que amar o meu próximo, então quer dizer que eu tenho que odiar o meu inimigo. E para eles, gente, próximo era aquele que pertencia ao povo, inimigo era aquele que era estrangeiro. E, na verdade, a lei falava que eles tinham que amar, tratar bem os estrangeiros. A gente viu isso esses dias em Deuteronômio, né, na leitura. Tratem bem os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Mas eles pegaram esse princípio e colocaram o odiar o inimigo. E Jesus, mais uma vez, eleva o padrão. Ele fala o seguinte: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês sejam filhos do seu Pai que está nos céus. Você não precisa nem conhecer a Deus para amar quem te ama e odiar quem te odeia. É fácil isso. E o evangelho, gente, não é fácil. Se está facinho para você viver esse evangelho, você está fazendo alguma coisa errada. Para pensar, porque não é fácil. É difícil essa caminhada, é um tempo todo de negar o nosso eu, de negar as nossas vontades, de ir contra aquilo que a gente quer fazer. Isso dói, isso machuca, isso fere, mas é isso que nos faz parecidos com Deus. É negar essas nossas vontades de justiça própria, de vingança, de devolver na mesma moeda, que nos fere, que parece que é injusto, mas é isso que nos torna parecidos com Deus. Quando fala, a gente já viu aqui há pouco tempo, sobre ser filho de Deus por natureza e ser filho de Deus por comportamento. Eu posso ser filho de Deus simplesmente porque eu nasci de novo, e aí eu tenho essa paternidade, mas eu também demonstro ser filho de Deus quando eu me comporto como Deus se comporta. Então, um é teknon, que é o filho nascido, é o filho imaturo, e huios é o filho maduro, o filho que já olha para o pai e reproduz o comportamento do pai. E quando Jesus fala aqui para que vocês sejam filhos do seu pai que está no céu, ele está falando dessa maturidade, de uma pessoa que começa a fazer como Deus faz. E o que é imitar o comportamento de Deus? Deus faz com que o sol nasça sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Não faça as coisas porque a pessoa merece. Quando nós amamos quem não merece, nós nos tornamos parecidos com Deus, porque Ele nos amou dessa forma. Você também não merece. Lá em Romanos 5, versículo 8, fala o seguinte: porque Deus entregou Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos merecedores de condenação. Não foi por algo que nós tivéssemos feito, mas foi por causa da bondade dEle. E aí você grava isso no seu coração. Você não ama. É simples quando nós estamos em Cristo, porque Deus dá uma graça para isso. Mas se nós continuarmos a obedecer os nossos desejos carnais, vai ser cada vez mais difícil. Então, pensa o seguinte: quanto mais difícil tiver para você viver essa caminhada, para você negar a si mesmo, isso é um sinal que mais cheio de você está. É um sinal de quem está te dominando. Ou você vai ser dominado pela sua carne, ou você vai ser dominado pelo seu espírito. Se está difícil você ficar calado, se está difícil você perdoar, se está difícil você se sujeitar, a sua carne está dominando e você precisa matar ela. Não tem negócio com a carne, ela só funciona se ela morrer. E como ela morre? Jejum, oração, leitura da palavra.
Essencialmente jejum. Jejum é uma arma poderosa para botar a sua carne no lugar dela. Porque não é só parar de comer, é você sujeitar uma necessidade física que você tem por causa de algo espiritual. Então, eu preciso comer, não tem pecado nenhum em comer, mas você deixa de comer para você se fortalecer espiritualmente. E aí, quando vier a vontade de falar um palavrão, você precisa falar um palavrão, você tem direito de falar um palavrão, mas você não vai falar um palavrão por causa que você vai estar obedecendo a algo que é espiritual. Quando você tiver com vontade de matar alguém, quando você tiver com vontade de nunca mais olhar na cara de alguém, você vai falar para a sua carne, isso aí é uma vontade sua, mas não é você que comanda. E às vezes é difícil, gente, e essa dificuldade é um sinal que você está precisando botar essa carne no lugar dela. Então, você não ama a pessoa por causa que ela merece, por causa de quem ela é, mas é por causa de quem você é. E você tem a natureza de Deus. E Deus ama a todos. Então, quando você olhar para alguém com dificuldade de amar, fala assim, não é porque ela merece, mas é porque eu sou de Deus. Deus me amou e eu preciso espelhar esse amor de Deus a quem está ao meu redor. Amém? Finalizamos essa parte. Dá vontade de continuar. E se vocês continuarem, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, vocês vão ver vários segredos que Deus está transformando no nosso coração. Não adianta eu olhar para a lei e querer obedecer ela friamente. Eu preciso ter essa transformação no meu coração. Porque aí eu não vou estar dando a esmola para o mendigo xingando ele. Eu vou estar olhando para ele com compaixão e reproduzindo aquilo que Deus é. Fala assim comigo, eu sou filho de Deus. Deus me amou sem merecer. Eu vou amar aqueles que não merecem. Amém? Então, só para estudo para a semana que vem, a gente pensar sobre qual é o real propósito da lei de Moisés. Vai lá para o Antigo Testamento, olha uns textos e começa a tirar dele Jesus. Aonde que eu consigo enxergar Jesus aqui nessa lei, nesse texto? Por que a lei foi dada a Moisés e a graça revela um padrão moral inferior à lei? Será que a graça facilitou? Acho que essa resposta agora está fácil, né? Depois da gente ver tudo isso, a gente diz que a graça, ela requer um padrão ainda maior de nós. Vamos ficar de pé? Que hoje, com cada palavra que foi dita aqui, você tenha sido mexido dentro do seu coração a consertos que devem ser feitos para que o seu coração esteja alinhado às suas palavras. O seu coração esteja alinhado àquilo que você sabe que deve fazer. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, porque ela é vida, porque ela é o que nos conduz, é o nosso prumo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou alheios àquilo que o Senhor requer, o Senhor não nos deixou sem uma opção do que fazer, mas o Senhor nos mostrou o caminho a seguir, o lugar por onde nós devemos andar, Pai, e fortalece as nossas vidas, nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua presença, para que naturalmente nós possamos prosseguir nesse caminho de verdade, de justiça e de amor. No nome de Jesus, amém.